Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Andréa Inês, do Departamento de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria. Essa aula vai ficar gravada e será registrada como aula do dia 17/10, aqui da disciplina Tecnologias da Informação aplicadas à educação, do curso de Educação Especial noturno. Nós decidimos por manter a aula online em virtude de 3 grandes fatores. Hoje, no dia 17 de outubro, a Universidade Federal de Santa Maria emitiu uma nota suspendendo as aulas, o que fez com que alguns alunos já estivessem, em reorganização de agendas, deslocamentos. Nós também temos situações de instabilidade na internet do campus, onde seria realizada a aula, o que poderia dificultar a dinâmica da nossa aula, onde o tema é inteligência artificial e tecnologias. Temos alunos em REA, então, a considerar todos esses fatores, nós decidimos manter a aula, que é feita via Google Meet agora para os alunos, e também ficará gravada depois lá no ambiente virtual de aprendizagem. É uma aula em regime de excepcionalidade dentro de um contexto, né? Pessoal, eu fiz a introdução, só para deixar registrado. Então, boa noite a vocês todos que estão aqui na nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma situação em qualquer momento ou situação, vocês podem entrar em contato abrindo o microfone, pelo chat, ou abrindo também a câmera, tá? Quem sabe vocês vão ouvir algum latido, alguma movimentação. Eu tenho uma cadelinha que ela tá aqui no escritório, então pode acontecer. Tô com saudade de estar com vocês presencialmente, né? Eu gosto muito dessa turma, eu acho que vocês são uma turma, assim, muito boa de trabalhar uma disciplina como tecnologias, então sempre flui bastante, mas hoje vamos, né, hoje e inclusive semana que vem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. O tema da inteligência artificial, ele é um tema super recente, e aí eu tentei trazer para vocês alguns agora sim. Obrigada, Suelen, perdão. Estava sem áudio desde o começo ou desde que eu caí? Desde que caiu. Ah, tá, obrigada. Eu não sei o que eu apertei aqui, foi sem querer mesmo. Então, pessoal, a inteligência artificial, ela é um tema que ele vem dentro dos conceitos da educação, ele vem sendo costurado com outras áreas também. A gente tem a BNCC Computação, que é uma das áreas que a gente já tem trabalhado, né? E a inteligência artificial, ela vem impactando as relações sociais e diversos processos organizacionais, não só na educação, né? Mas também em vários ambientes, né? Exemplo disso, nós temos a IA, que está já no Google Assistente, na Alexa da Amazon, tem a Cortana, né, da Microsoft, que já estão aqui há muitos anos, e agora, sim, dentro também dos aplicativos.
Dentro da inteligência artificial, né, nós temos bastante tipos de recursos, né? Isso é uma das coisas que eu gostaria de deixar frisado para vocês, de que a IA não é o chat GPT, que é o que a ferramenta que nós vamos dar uma explorada a mais hoje, e sim, ela é uma área muito maior. Dentro da inteligência artificial, né, nós temos muitos benefícios, mas também nós temos muitos desafios, que são, né, a privacidade dos nossos dados, a considerar que eles acabam captando, né, dentro da nossa casa mesmo, né, tem um pessoal, eu tenho o aspirador robô aqui em casa, então a minha casa tem um sensor o dia inteiro da minha casa, eu tenho que confiar que não tem nada que enfim, né, esteja monitorando a minha vida, a minha intimidade, as minhas senhas. Né? Enquanto que eu estou aqui, o aspirador às vezes está passando. A segurança, a questão do próprio algoritmo, né? E a disseminação de informações falsas, porque algumas IAs, elas ainda criam, como a gente chama, mesclagens de acordo com a quantidade dessa informação na rede ou nos repositórios. E elas vão por uma hipótese, mas não necessariamente que seja, né, uma das coisas que a gente diz, uma verdade pura, e sim, porque apareceu mais vezes aquela premissa, né, que a gente via antigamente, né, uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade, como algumas informações às vezes podem, né, estar em várias plataformas, e elas podem se tornar verdadeiras porque a IA pode entender que ela é verdadeira, tá? Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite. Tudo bem? A inteligência artificial, no geral, eu fiz um curso com o professor ali, que para nós é bem interessante ali na universidade. Eu já fiz 2 cursos aqui esse ano. E eles falavam do fundamento da inteligência artificial, né? Ela é conversacional. O que ele quer dizer isso? Que ela acaba utilizando códigos de linguagem. A gente pensa muito em programação, né? Mas que não, que a essência da inteligência artificial seria o processamento da linguagem natural, que a ideia dela é humanizar, né? Que então seria a sigla NLP, compreensão de linguagem natural, que na verdade a ideia é de que ela seja, né, uma comunicação como se você estivesse interagindo com uma pessoa. E eu não sei se vocês já não foram atendidos por aqueles bots de telemarketing, de empresas, né? Às vezes até parece que você está sendo atendido por uma pessoa. Geração de linguagem natural, então ela tenta pegar o modo como as pessoas se comunicam, tanto que vocês podem ver que até a escrita tem sofrido variações de acordo com o uso, né? O nosso uso, a gente vai usando uma dessas inteligências artificiais, ela vai se adequando ao nosso lugar, né? Se a gente é mais acadêmica, ela vai para o mais acadêmico, se a gente é mais comercial, né, tem a tendência de criar mais anúncios, ela também vai se moldando, né? E aquele treinamento, né, que fala de fine tuning de modelos, que é justamente isso, adequação para o uso. E a questão da ética e viés, que é muito forte nos debates. E eu acho que ainda é um grande desafio, porque não tem muita regulamentação nesse sentido. Então, nós vamos falar hoje de uma inteligência artificial, que é o ChatGPT. A considerar que nós temos várias outras que nós ainda vamos explorar na nossa disciplina, que são aquelas IAs mais acadêmicas também. Então, uma das IAs que não é a primeira, mas é uma das mais famosas, é o ChatGPT. E ele é um sistema de bate-papo cuja principal função é desenvolver a linguagem por meio da inteligência artificial. Ela está em constante treinamento para manter conversas. Então, ele é um modelo de linguagem, né, da empresa OpenAI, né, compreende e traduz texto, atua como assistente pedagógico e ferramenta de acessibilidade. Explorando o uso da inteligência artificial no ensino e na inclusão, também a gente vai dar uma olhada também. Quando é que ela foi criada, gente?
né? Hoje é 2025. Ela foi introduzida em 2018. Olhem só, 2018. O ChatGPT-1. Mas ele não estava no nível como a gente tem agora, tá? Ele era super genérico, era bem rudimentar, né? Ele foi treinado com 40 gigas de dados disponíveis na internet. Eu gosto de trazer isso para vocês, porque isso são conhecimentos que ajudam a mostrar o quanto que essas ferramentas, né, elas vão vindo em ascensão. Percebam, o ChatGPT tem desde 2018. A gente tem a Covid-19, que aqui no Brasil tem um boom em 2021. Eu não trabalhei assim, mesmo trabalhando com as tecnologias na época da Covid, nós não falávamos do ChatGPT. E ele já estava conosco há um tempo, né? Desde 2018. Depois nós temos a versão GPT-2, e essa já é muito maior, ela já tem muito mais parâmetros, e eles foram aprimorando. E em 2020, eles criam o ChatGPT-3, e esse ali, ó, ele já tinha fonte da Wikipédia, Books Corpus, Chrome Crawl, e ele já tinha muito mais alimentação. E eles foram aumentando. E o boom mesmo, né, vem com o GPT-4, tá? E hoje a gente já está naquela versão 5, mais moderna e operacional, que é aquela que a gente já usa, né, no teste. Em resumo, a versão, ela foi sendo desenvolvida desde 2018 para ter aquele grande boom ali no final de 2023, entrando, né, com muita força em 2024 para todos os espaços. E não só a OpenAI, né, que é a que, enfim, né, trabalha com isso. Então, elas foram fazendo a 4, né? É a versão mais estruturada e é a que tem, né, ali, né, em 2023. Para nós aqui, a gente parece que chegou mais em 2024, né? Para vocês, quando é que mandem ali no chat para eu ter essa noção. Em que momento vocês... Eu vou abrir aqui o chat agora. Em que ano? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma enquete. Eu tenho uma enquete, eu vou abrir uma enquete. Iniciar enquete. Em que ano que vocês aprenderam a descobrir o ChatGPT? Vamos lá, 2025. Vamos botar aqui. Eu vou abrir uma enquete, tá? Que ano? A prof vai abrir aqui que a gente tem uma opção bem legal para a gente usar as ferramentas. Que ano conheceu? Vamos lá. 2023. 2024, adicionar a opção 2025. Eu vou colocar essa, tá? Deixa eu ver. Iniciar. Aparece para vocês a enquete? Enquete aberta. Olha ali. Vamos usar essas ferramentas a nosso favor, né? Temos 2, 3 votos. Eu posso mostrar para todos, ó. Acho que agora tá aparecendo. Ó, temos uma opção em 2023. Oi, Brenda. Pois é, eu tô que eu não sei mandar. Prof, eu também não tô achando a enquete pra ver. Mas aí tu pode me falar, que daí eu dou uma... 2025. 2025, Adriele. Pra mim foi 2025 também.
Também, Carla. Então, olhem, percebam. Aqui, olha, eu vou mostrar o que saiu da enquete para vocês, né? Dos votantes, e me parece que quem falou foi na mesma linha. Uma pessoa 2023, duas 2024 e outras 3 2025. Porque parece que, claro, né? O 4, essa versão 4, ela foi feita em 2023, ela deu um boom. A gente, ano passado, que chegou com muita força, a gente realmente começou a usar bastante. Mas esse ano parece que veio mais. E ela melhorou também. Obrigada, tá, gente? Essas coisas estar pelo celular também não funciona tão bem. Então, ela vai tendo esses testes, né? Mas hoje tem muita gente que acha que inteligência artificial é só chat GPT. E isso é uma das coisas que a gente já tem que, né, que tirar esse mito, porque isso não existe, né? Vou ver se tem mais alguém que tá aqui. E o que acontece, gente? Além do processo da incorporação, né, do chat GPT, os outros aplicativos começaram a usar, né? Quem é que criou, né? Na verdade, é sempre um grande grupo, mas esse grupo é liderado por Sam Altman. Eu gosto sempre de colocar os nomes para que no futuro, às vezes, essas pessoas começam a se posicionar em outras áreas, para que a gente consiga entender também se tem algum interesse econômico, tem algum interesse social, política. É interessante a gente entender, né? Tem gente que acha que o chat GPT é do Elon Musk, né? Então, às vezes, são coisas que é bem interessante a gente começar a entender esses processos também, quem é que cria, quem é que são as pessoas que detêm economicamente essas ferramentas, né? São coisas que a gente, como professor, tem que estar atento e ser crítico nesse sentido. O que ela pode fazer, né? Inúmeras coisas, e eu vou trazer alguns exemplos, tá? E o que faz muito é a ideia do prompt. O que nós aprendemos quando fomos fazer os cursos? De que ela usa o sistema LLM, Large Language Models, né? Que são modelos de inteligência artificial que utilizam técnicas de machine learning para entender e gerar linguagem humana com textos e imagens. É isso que eles fazem. Cria PowerPoint, cria tudo. Como ele pensa? Parte da ideia, não sei se vocês já ouviram falar, Simon Sinek. Eu vou pegar aqui, gente, eu tenho que ir do lado dos livros. Simon Sinek, tá? Simon Sinek é um autor. Aqui eu tenho um livro dele. Deixa eu ver aqui se tem a bibliografia dele. Não, nesse livro aqui não tem. Ele é um economista, ó. Aqui não tem mesmo. Aqui, ó. Que não tem a formação dele. Mas ele ganhou um prêmio Nobel por questões das teorias que ele tem. E uma das teorias que ele tem é a teoria da decisão, que é a gente tem uma situação, a gente tem um problema, uma dúvida, a gente analisa, né, o tempo que a gente tem alguns recursos e a gente age em cima dessa teoria, né? A teoria é muito mais ampla. Aqui tá o link, eu vou deixar esses slides também para vocês, né? Então, o que ele diz? A gente vai fazer alguma coisa com os recursos que a gente tem no tempo que a gente tem, tá? E aí ele diz que é isso que o chat GPT faz, que não é necessariamente a melhor resposta, dentro desse tempo ele vai reunir os dados que ele tem, vai organizar, vai te dar a devolutiva, por isso que ele pode falhar, né? Uma das atividades que eu sempre faço, que eu vou deixar de atividade para que vocês façam em casa, né? É de que vocês coloquem o nome completo de vocês no chat GPT. E quando a gente faz isso aqui na universidade, né, a gente tem uma amostra bem interessante. De algumas pessoas ele puxa exatamente quem é a pessoa, de outros ele cria, de outros ele mescla, principalmente nomes assim que tem mais, né, alguns nomes assim
como Maria da Rosa, né? Então, ele cria um sujeito com várias Marias da Rosa que tem no Brasil. Ele mescla bem a ideia dessa teoria, para vocês entenderem o porquê que às vezes as coisas que ele manda a gente não pode confiar 100% também. Então, ele acaba tendo algumas limitações cognitivas, algumas limitações de informações e o tempo, né? Porque a gente vai fazer a pergunta, não vai querer ficar esperando 2 dias para que ele nos responda também, tá? Como é que a gente pode usar? Então, a gente vai acessar o chat GPT nesse site aqui e a gente vai criar o que a gente chama de uma conta ou não. Quando a gente cria a conta, ele vai trabalhando muito de acordo com as coisas que a gente já tem, né? Então, ele vai trabalhar de acordo com os recursos que a gente já tem. Então, eu sempre pesquiso esse tema, ele vai acabar puxando um pouquinho. É o que a gente chama de calibragem do treino dele. Eu vou abrir agora, eu gostaria de saber. Eu vou abrir uma enquete. Quem de vocês usa o chat GPT? Vamos ver agora. Finalizar a enquete. Eu vou criar uma nova. Quem já tem conta, tá? Quem já tem conta. Gente, criei lá uma enquete. Não abriu ainda, perdão. Agora abri a enquete. Alguns não têm conta, né? Então, para vocês fazerem a conta, eu sempre digo, vinculem ao google.com. Eu vou deixar essa atividade de mexer para que vocês façam depois, para que não fique muito longa a gravação para os colegas, tá bom? Então, o que a gente fala? No chat GPT, a gente trabalha com a ideia de prompt, tá? Onde a gente digita. O textinho que a gente pede, as coisinhas para ele, é prompt, tá? Então, como a gente pode usar ele na escola? Na escola, eu penso que ele tem que se complementar o material didático que a gente já tem, né? Então, a gente pode fazer com que os alunos façam temas. Eu trabalharia o conteúdo e depois pediria que os alunos criassem recursos e pesquisas depois do conteúdo. Por quê? Quando a gente fala de adolescentes, de crianças, eles ainda estão em processo de maturação, então aquela informação chega. Pode criar uma dúvida, né? Como é que a gente pode trabalhar com o prompt, né? O prompt é o comando ou instrução para a IA. O prompt é tipo a fórmula, né? Define como ela vai responder. Então, eu tenho um exemplo de prompt. Explique a importância da audiodescrição em linguagem simples para alunos do ensino médio. Então, o que é audiodescrição? Agora eu quero um prompt mais acadêmico, né? Explique a importância da audiodescrição usando termos técnicos, leis, decretos e de forma acadêmica. O prompt, na verdade, é essa pergunta, tá bom? Entenderam o que é prompt? Se entenderam o que é prompt, dão aquele likezinho e se não, dão aquele que é para baixo, para eu entender. Tanto que agora teve aquela coisa das fotos, né? Do Gemini, né? E daí tinha muita gente mandando, prompt pronto para foto. E todo mundo, mas o que é isso? Na verdade, é a pergunta, é o que a gente quer que ele aprenda a fazer. Então, tem tipos de prompt. Informativo.
Explique o que é tecnologia assistiva. Ele vai abrir lá. Eu vou abrir alguns depois para a gente dar uma olhada. Criativo. Crie uma história sobre empatia para alunos cegos. Institucional. Monte um plano de aula sobre Libras. Gente, esse vai ficar muito aberto. Ele vai te perguntar. Vai ter mais uma pergunta. Sobre que tema? Sobre animais, sobre família, sobre plantas, né? Reflexivo. Como a IA pode promover a inclusão educacional, né? Então, ele tem esses tipos de prompt. Tem uma outra técnica que as pessoas usam, que é dizer para ele: olha, eu sou uma professora de educação especial, e aí coloca o contexto, né? Ou eu sou uma estudante, estou num projeto tal e tal. Preciso fazer uma tarefa tal. Preciso que seja tal, tempo tal, e o público tal, e o estilo tal. E aí ele sugere também. Já usaram esse tipo de recurso? Tentei trazer assim, alguns exemplos já para a nossa vivência mesmo. Deixa eu diminuir aqui, porque ele deu uma mexidinha. Não, mas é. Eu vou deixar isso tudo para vocês, tá? Não assim com tantas informações, tá? E depois, Carla, eu vou mandar esses slides também, tem todos os outros links e eu deixar no mudo. Elabore uma atividade interdisciplinar sobre a inclusão digital. É uma ideia de prompt. Explique a BNCC para alunos do ensino médio. Tem uma ideia na internet naqueles dias. Eu adoro. Ó, esse aqui, ó. Crie perguntas para Kahoot. Por quê? O Kahoot, gente, ele tem um número delimitado de caracteres. A gente pode pedir também que faça uma questão com 4 alternativas. Às vezes ele erra, tá? Tem que conferir sempre. Por favor, confiram tudo. Inclusive, quando a gente faz algum material, tem que estar revisando e mesmo assim, às vezes, falha, né? Tem gente que estuda, não sei se vocês já viram, que conte tal conteúdo de forma como se fosse uma fofoca. Nunca viram? Eu vi no Instagram naqueles dias alguns estudantes fazendo. Me explique sobre tal conteúdo de odontologia para isso, para o pessoal mudar o modo como entra na cabeça, né? Ativar aquela outra área do cérebro, eu lembro, né? Do DUA, né? Desenho Universal da Acessibilidade. Outros exemplos de prompt para a gente ir pensando. Descreva uma imagem de forma audiodescritiva. E aí ele tem aquela opção onde a gente pode anexar as imagens, os textos e tudo mais. Transforme em um texto de leitura mais fácil, para pessoas que não têm tanta instrução, né? Crie um glossário desses termos. Explique o que é DOSBox para um iniciante. Você sabe o que é o DOSBox? Gente, o DOSBox é um aplicativo de digitação para pessoas com deficiência visual. Ele é bem interessante. A gente pensa muito no leitor de tela como NVDA e não usa tanto mais o DOSBox no ambiente acadêmico, mas para os estudantes que estão aprendendo a usar o computador, o DOSBox é muito, muito, muito relevante no sentido de que ele amplia, né, a questão do uso do teclado e ele não sai, né? Porque o aluno fica digitando dentro do computador. É um aplicativo bem interessante. Até a gente pode mostrar, tem lá no nosso do NEPS, tem um DOSBox instalado. Então, aqui tem alguns exemplos de prompt, né? Planejar aulas inclusivas, só que a gente tem que dar sempre bastante elementos para ele. Então, a gente pode montar prompts educativos. Essa aqui eu ia fazer em aula com vocês. Aqui tem esse material aqui, que são várias atividades que a gente pode fazer na escola com as crianças, né? E a gente pode usar ele para audiodescrição. E a gente ia testar ele para audiodescrição, né? Que a gente coloca uma foto e aí ele faz. Deixa eu abrir aqui.
Melhora e-mails e tudo mais. Então, deixa eu abrir agora aqui ele, né? Então, ele é aqui, ó. Tá aqui o chat, né? O chat GPT tá aberto. Então, aqui a gente escreve, faz a pergunta, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó. Sou professora de educação especial e preciso saber o que é o sistema Braille de modo simples. Ai, meu Deus, perdão. E ele já foi, ó. Já trouxe um monte de elementos até antes de eu ter terminado, né? Aí ele escreve que é, a gente tem que ir corrigindo até que todas as informações estão corretas. Coloque termos acadêmicos. Vai depender muito, né, do termo. E ele vai reescrevendo. Faça. Vamos ver, será que ele faz um infográfico? Um gráfico sobre Braille. Trouxe a ideia, trouxe a imagem. Percebam aqui que ele escreveu errado, né? Estão vendo aqui o sistema Braille não, o 1, 2 não é assim, né? E aí, ó, ele pede aqui embaixo, ó, você quer que ele crie um infográfico visual. E aí a gente pode, sim, tirar a imagem da cela, porque tá errada, né? Percebam? Ele fez errado. A cela Braille, ela é formada por 6 pontos. E o número 1 é a letra A, o número 2 é a letra B, né? E assim por diante. Então, tá errado já e não colocou o sinal do número na frente. Então, ele tá tentando gerar uma imagem. Gerar a imagem demora um pouquinho mais, tá bom? Isso é tudo no mesmo prompt, tá? Vamos ver se ele conseguiu. As imagens, às vezes, a gente... Só quando é no aplicativo é mais rápido, né? Do que no site. Eu acho também. Tu sabe que eu tentei colocar uma foto com fundo branco, né? E aí eu não consegui pelo site. Aí a minha irmã, que tem um aplicativo no telefone dela, ela colocou e, tipo, em questão de minutinhos já tava fundo branco na imagem, sabe? E fica ótimo. Qualquer foto coloca fundo branco. Não. Tipo, trocou os olhos da criança, sabe? E aí a criança parecia assim, ó, que os olhinhos eram aqueles, os lêmures, sabe? Que nem do Rei Julian. Ficou bem engraçadinho. Mas o Gemini, acho que é o Gemini do Google, né? Que é o do Google mesmo. Ele funcionou muito bem. Acho que o Gemini é melhor mesmo, né? O do Google. Tipo, eu pedi pra colocar só o fundo branco na foto e ele só colocou o fundo branco. Tipo, ele não mudou nem a claridade, assim, da imagem, sabe? Foi só o fundo branco mesmo. Eu acho que esse tá melhor. É, eu achei melhor que o chat. Deixa eu... Agora tá girando. Uma coisa muito interessante que a colega trouxe. Tem aplicativo também, né? Não é só o site aqui que a prof tá mostrando. Ele tá quase terminando, vamos ver. Só para mostrar para vocês, ó, a foto. Ó, criou aqui. Aqui ele já errou, estão vendo? Ele criou uma cela com 9 pontos. É 6, né? Aí depois a gente teria que olhar e aí a gente pode pedir para ele alterar, tá bom?
essa célula aqui não tá certa, por isso que eu falo sempre para vocês. Cuidem para fazer material de revisão e não material inicial de estudo com ele. Prof, quero fazer de novo, ó, novo chat, ó, e ele vai criar um novo chat, que é um novo prompt, tá bom? Então, lembrando também que ele tem deixa eu parar aqui agora, voltar para os slides. Que ele tem também o aplicativo. A outra IA que a gente tem bastante é o Gemini, né, que é a do Google, né, do pacote Google for Education. E aí, gente, a gente loga ela aqui em cima, naquela barra de navegação, e ele tem essa estrelinha. O que nós aprendemos na aula passada? Vocês vão logar com um Gmail e não com o site da universidade, tá? E vocês vão poder usar o Gemini Premium para estudante. Sabiam disso? Estudantes recebem um upgrade gratuito do Gemini por 15 meses. Só que tem que cuidar para não passar desses 15 meses para não começar a pagar. Então, vocês têm que botar um alerta na agenda digital para não fazer. Como é que acontece? Vocês têm que logar com um Gmail normal. E daí vocês vão ter que pedir para fazer um upload. E aí vocês vão mandar o material da universidade, um comprovante de matrícula. Isso a gente aprendeu e muitos estudantes têm feito isso, tá? É uma boa dica. Conheciam isso? Só que não pode logar direto com o da universidade, que daí não dá certo. Que não é direto por esse institucional. Alguém de vocês conhecia? Quem não tem um e-mail comum tem que fazer um e-mail comum do Google. Conheciam isso? Não? Esse aqui foi até uma aluna aqui do curso que nos passou, foi a Merciana. Só tem que cuidar, porque senão depois de 15 meses ele começa a cobrar, tá? Então, você tem que colocar um aviso lá no Google Agenda para não seguir cobrando, tá bom? Gemini faz a mesma coisa. E a gente faz os prompts, audiodescrição, mas como a colega disse, né? Tem coisas que ele tá melhor, tem coisas que o chat faz melhor. Eu gosto muito de gerar imagens, às vezes a gente quer uma imagem bem específica, né? Para um slide, para um material, e ele faz, assim, ele vai ajudando bastante. Ele ajuda a gerar quizzes. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu faço, assim, às vezes eu faço perguntas para reforçar o conteúdo. Ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom desse. Ai, perdão, tá, gente? Aqui, ó. Ele faz aqui, ó. Em que país Luiz Braille nasceu? Aí faz as perguntas. Porque é uma maneira mais interativa, né? E isso a gente pode fazer com os próprios alunos na escola. Então, a gente pode botar as afirmações e pedir para que eles façam questões e alternativas para estudar. Adaptação ao nível do texto, então a gente pode pedir para ele fazer para pessoas do ensino fundamental, para pessoas que estão se alfabetizando, para ambientes acadêmicos, para ambientes corporativos. E tudo mais, né? Então, ele é do próprio Google. Outras IAs que nós vamos trabalhar ao longo da disciplina de forma do seminário. A Cleud, né? Que é a DeepSeek, que já tem grupos que estão selecionados. A Gama, essa é muito bonita, é visual, é um amor. Perplexity, eu falo para vocês que no dia a dia a gente nem usa tanto, né? Acaba ficando sempre só o Gemini e o ChatGPT. A Jenny, que é acadêmica, né? E aí a questão do uso de recursos, né? Isso aqui era o quanto de janelas de contexto, né? Vamos entrar no terceiro item, né? Que é para verificar o uso de IA. Isso ainda está bem... Isso é bem delicado, né? Que é a produção acadêmica e o uso da inteligência artificial.
Hoje, nós ainda temos uma discussão muito grande até onde a gente pode usar, até onde a gente é criador do prompt, até onde é criação, né? E aí tem essa inteligência artificial, que é a Space, que a gente coloca o texto e ela diz, ó, tem tantos % de inteligência artificial. E a gente fez vários testes, tá? E como é que eu vou explicar para vocês? Nós fizemos testes com textos da marca Medeiros, de 2010. Nós fizemos testes com textos próprios. Eu tinha textos, artigos escritos mais novos. E também pedi para o ChatGPT escrever um artigo para mim. Por partes, né? O que ele escreveu todo, um deles ele reconheceu que esse Space que tinha lido todo. O outro, ele falou 70%, e na verdade tinha sido todo escrito, compreende? O outro texto, que eu tenho certeza que não foi escrito com IA, ele também reconheceu 40 e poucos % de IA. Foi muito estranho nesse sentido, que eles ainda têm que verificar. Mas o que eu digo para vocês? A universidade tem outras também que a gente tem tido acesso. Eu acho que está aqui a próxima, né? Essa aqui, ó, que é o antiplágio. Essa pega um pouquinho mais, que a PRPGP nos libera para os professores. Então, a gente ainda está num debate, assim, até onde nós podemos usar a inteligência artificial. Eu não sei nem o que vocês acham, né? Existem pessoas que dizem, né? Bom, mas se fui eu que criei o prompt, eu que revisei a criação, e o mérito cognitivo é meu. E aí também a gente tem um outro problema, que é não ler o livro todo, ler só uma parte. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou pegar aqui o livro, perdão, tá, gente? É para se vira, porque eu tenho a minha biblioteca de livros que eu mais uso aqui. Então, eu tenho aqui um livro da professora Magda Soares, que fala alfabetização e letramento. Eu trabalho alfabetização em Braille, estudei alfabetização, a gente tem que estudar alfabetização, professora de educação especial, e eu trabalho alfabetização em Braille, então tem que estar sempre lendo. Eu tenho por hábito ler o livro inteiro, mas eu sei que tem gente que pega aqui, ó, pega só o capítulo, a desinvenção da alfabetização e lê, que é mais ou menos isso que a IA vai fazer. Vai ler só um capítulo. Então, a gente tem um debate ético, né? A IA faz, as pessoas fazem também, né? Eu adoro ler sobre alfabetização. Alfabetização, quem estuda alfabetização estuda como as pessoas pensam, né? Como elas se desenvolvem. E a gente tem falado, né, que tem alfabetização em Braille, em Libras, tem a pós em Libras. Tem ali, ó, o material de Libras. A gente se alfabetiza em tecnologias, em tinta, tudo é diferente, né? Então, tem todos esses aplicativos, né? Que tem usado, sim, reconhecimento, né? Para a gente pensar uma educação, uma vida mais rápida, né? Na verdade, a inteligência artificial, ela vem nessa ideia de ser mais rápida. A inteligência artificial é uma ferramenta, a sensibilidade humana é o que a torna inclusiva. O que acontece, gente? Ela é uma ferramenta. E a gente nunca pode esquecer. O que eu falo para vocês como professora. Ela está aí, certo? Eu acho que a gente tem que aprender a usar ao nosso favor, sim. No entanto, a gente não pode se tornar cognitivamente, cognitivamente, né? E nem eticamente, né? Vulnerável a uma ferramenta como essa. É ela que está aí para facilitar a nossa vida, certo? E não o contrário. Porque se a gente não aprender a ter autonomia sobre as ferramentas, sobre os processos, sobre as nossas emoções, sobre todo esse processo, né? A gente sempre tem falado sobre a tecnologia. A tecnologia é um caminho para o desenvolvimento humano.
Se eu não aprender a ser resiliente, crítico, pela minha cabeça, eu vou estar sempre condicionado a alguém me validar. Uma pessoa, um adulto, um professor, um companheiro, um amigo, a mídia, o que está na moda, e a IA também. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado na escola também, quando vai trabalhar com essas ferramentas, né? Uma das atividades que eu quero que vocês façam hoje, quando nós vamos finalizar aqui a aula, é botar o nome de vocês na IA, para ver o que puxa, para a gente começar a pensar mesmo sobre isso, o nome completo de vocês, o nome de algumas pessoas conhecidas também. Como você cadastra? Para ver, né, se ela acerta mesmo, se ela mescla, né? Não sei se alguém já fez, qual que é o relato, né? E esse alerta está aí, eu acho que a gente tem que aprender a usar com sabedoria, mas é ela a ferramenta. Queridos, alguma dúvida, colocação até esse momento? Os testes eu vou deixar para que vocês façam em casa, tá? Para que não fique tão extenso para quem vai ter que olhar a gravação depois, tá bom? Vou deixar agora uns minutinhos para a gente poder conversar. Sabiam de tudo isso? Que a ChatGPT já está aí desde 2018, que ele não é o único, que a gente tem esse monte de IA, que ela está incorporada já com eletrodomésticos, com aplicativos, que ela usa essas teorias, que o foco dela é linguagem, que hoje não tem regulamentação ainda. Estou aí para ouvir vocês também. Sora, eu ouvi falar dela quando eu estava no último ano do ensino médio. Tipo, uns colegas usavam, né? E aí, eu ficava pelada, assim, tipo, de medo de descobrirem, sabe, que a gente estava usando. Porque Deus o livre, os professores não gostavam nadinha. Principalmente ensino médio, né? Que a gente falasse ou que fosse usado alguma coisa assim. E aí, agora, no começo desse ano, que eu comecei a usar, sabe? Principalmente para fazer resumo. Que eu gosto bastante de escrever, né? Tipo, eu gosto bastante de escrever para pegar o conteúdo. Aí, resumindo, sabe? Para mim fica melhor. Arrumar em mapa mental, enfim. Mas é como a senhora falou, né? Tipo, algumas coisas saem certo ali e outras aparecem errado. Que nem esse negócio da foto que eu falei. É isso, né, Evelyn? Eu acho que é esse o lugar. E entender também, né? Às vezes o professor dá um trabalho, esse trabalho ele não é só o resultado do trabalho, né? Não é só a prova, não é só a nota, mas é o quanto que o aluno se organiza cognitivamente para fazer isso. Lembrem, né? Toda atividade cognitiva ela demanda de organização emocional, neurológica, ações cognitivas muito mais complexas também, né? Então, às vezes e fora que cada um tem uma maneira de aprender, né, Sora? Aprenda a ler um texto e retirar os exercícios, as informações. Eu vou pegar de novo um livro, tá? Deixa eu ver qual livro que eu vou pegar para vocês agora. Ai, eu adoro esse livro aqui. Vygotsky. Imaginação e Criação na Infância. Eu amo esse livro, gente. Para vocês verem, ó, como eu gosto dele. Ele tá todo cheio de post-it e riscadinho, ó. De tanto que eu li, já li umas 3 vezes. Às vezes o professor manda o aluno ler um livro na escola, não só para que o aluno saiba esta história, ou a história lá do Dom Casmurro, entenderam? Mas para que o aluno consiga aprender a interpretar. Então, se tu passar esse livro aqui no ChatGPT, tu não vai conseguir transformar este texto aqui em processo de interpretação, compreendem? E tem coisas que a gente tem que aprender a ler e interpretar com a nossa percepção, não só com a percepção da tecnologia, compreendem? Não é só que o aluno aprenda aquele conceito do Dom Casmurro, mas sim que ele aprenda a ler uma frase e transformar isso numa informação dentro do cérebro. Então, esse processo a IA vai dificultar para o aluno. Ao contrário de que às vezes a gente realmente quer que o aluno entenda o que é o processo lá da evaporação, os termos. Então, às vezes, se ele usar o IA para estudar o processo lá do ciclo d'água e ele entender o processo do ciclo d'água usando a IA,
Gente, a gente ganhou. Compreendem que não é 8,80. Por isso tem que sempre avaliar. Eu não sou contra proibir, também não sou a favor de liberar 100%. Mais alguma dúvida, colocação? Lembrando que todos eles têm aplicativo também. Não? Então, eu vou encerrar a gravação. Então, ficando como atividade adicional, né? Que vocês criem o login, testem os prompts, né? E leiam, né, os slides e o texto que a gente vai deixar lá. Deixa eu desligar agora. Gerenciar a gravação, parar a gravação.